Fala pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como funciona o modifier screw e eu vou começar mostrando o uso mais comum dele. Eu tenho aqui esse objeto que é feito apenas de edges e o que eu vou fazer com ele é uma revolução, ou seja, eu vou criar uma superfície baseado nesse perfil que vai dar 360 graus aqui, formando um objeto tridimensional. Então, com esse objeto aqui selecionado, eu vou vir aqui nos modifiers e screw. Ao colocar o screw, ele já está fazendo aqui a revolução por causa das configurações básicas. E eu vou mostrar aqui as propriedades desse modificador. Então, a primeira coisa é o eixo, axis. O padrão é o eixo Z, significando que ele vai fazer uma volta, tendo como base esse eixo aqui. Entrando aqui no modo de edição, qualquer alteração que eu fizer nesse objeto aqui, ele vai refletir aqui no formato final. Você pode usar também uma curva. Aqui o que eu fiz foi extrudar alguns vértices, mas esse objeto aqui é um objeto poligonal. Aqui no Angle, eu vou definir o ângulo de curvatura desse objeto. O padrão é 360. Se você diminuir aqui, ó, a gente pode ter outras angulações para esse objeto. O steps é a quantidade de segmentos que ele vai criar nesse sentido aqui. Eu vou mostrar melhor tirando aqui o smooth shading. Ele tem aqui um smooth shading dele, tá? Então aqui dá para ver os segmentos e se você aumentar aqui, ele vai aumentar a resolução. Aqui tem dois segmentos. O steps, que é para visualização aqui na viewport, e o render steps, que é o que vai ser usado na hora de fazer o render. Então, normalmente, ou você vai usar os dois com o mesmo valor, ou deixa com maior valor o steps do render e menor o step aqui da viewport, caso o objeto seja muito denso. Como eu mostrei aqui, então tem o Smooth Shading, que também já vem habilitado por padrão. E normalmente o que você deve fazer também é vir aqui nos dados do objeto e habilitar o Auto Smooth para que as normais dos vértices fiquem corretas. Eu vou aumentar aqui para 64. Essa opção aqui de Merge Vértices, às vezes acontece, esse objeto aqui, ó, eu vou desligar momentaneamente, o pivô dele está exatamente aqui no meio e o vértice está exatamente no meio também. Às vezes pode acontecer desses vértices centrais não ficarem exatamente no meio. Por exemplo, vou afastar aqui um pouquinho. E aí, na hora de fazer a revolução, ou vai ficar um buraco pequeno, ou ele vai passar e vai fazer esse tipo de coisa aqui, ó, vai gerar esses artefatos aqui. Então tem a opção que é o Merge Vértices, e aí os vértices que estiverem dentro desse limite, com base aqui no origin do objeto, ele vai soldar e vai resolver o problema. É muito importante também que você, quando esteja usando o Screw Modifier, que você dê uma olhada nas normais, tá? Entre aqui no Viewport Overlays, habilite o Face Orientation. Aqui no caso, as normais ficaram invertidas. Então tem essa opção aqui, ó, que é o Flip. Você pode resolver esse problema aqui das normais invertidas. E às vezes pode acontecer de algumas faces ficarem com as normais para um lado e outras para outro. Para isso vai ter essa opção aqui que é o Calc Order. Ele vai normalizar as direções dessas normais. Bom, aqui eu vou desligar aqui o Face Orientation, vou esconder aqui esse objeto e eu vou
pegar uma outra situação em que a gente pode usar também o screw. Esse objeto aqui, diferente daquele outro, o origin dele está exatamente aqui. E eu não tenho um perfil que é a metade igual eu tinha nesse objeto aqui. Né, que é bem comum, eu faço o perfil só a metade desse perfil até o centro. Às vezes pode acontecer de você fazer perfis assim e extrudar para dentro para poder fazer como se fosse a entrada de uma garrafa, né? Também é bem comum de acontecer. Mas nesse caso a gente tem um perfil inteiro fechado e o origin está aqui no centro. Bom, se eu colocar o screw aqui, o que vai acontecer? Primeira coisa, a gente tem aqui a questão da rotação desse objeto, então eu vou aplicar aqui a rotação para que ele fique, para que esse eixo aqui seja de fato o eixo Z, para ele não pegar outro. Nesse caso ele virou uma esfera, por quê? Porque ele está girando no próprio eixo aqui. Pode ser uma forma de fazer esfera também, e você controla somente alguns vértices para poder gerar algum tipo de objeto diferente. Isso não tem problema algum. Porém, existe uma outra forma de usar esse tipo de perfil. Deixa eu voltar aqui. Que é o seguinte. Eu posso fazer com que o centro dessa rotação esteja em outro objeto. Para isso, existe esse campo aqui, que é o campo Axis Object. Eu vou exemplificar colocando um outro objeto aqui no centro da cena. Eu vou usar um Empty. Vou selecionar aqui esse objeto. Aqui eu vou pegar o Empty, que vai ser o centro, e aí essa rotação é feita com base nesse centro aqui. Se eu pegar esse objeto e mover, eu vou mover o centro de rotação e vou ter outros formatos. As outras opções continuam valendo da mesma forma, tá? Então, eu tenho aqui abertura, tenho aqui os steps e tem uma outra função para a qual o screw também é muito usado. Aliás, o nome dele vem disso, né? Screw é parafuso, que é esse campo aqui, que é o screw. Se eu aumentar esse valor, ele vai começar a formar uma helicoidal. E como ele está em 360, então ele começa e termina exatamente no mesmo ponto. Se eu aumentar aqui o valor de iterations, ele vai acrescentando mais esses objetos, vai formando, nesse caso aqui está formando uma mola, né? E eu também posso escolher um outro objeto para ser o Object Screw, que vai ser responsável por criar esse espaçamento aqui. Então, clicando aqui no Object Screw, ele vai também pegar o objeto que já está aqui nesse campo, e aí se eu fizer o deslocamento dele, o posicionamento dele é que vai determinar o espaço entre uma cópia e a outra. Bom, existe uma outra forma de usar o screw que é um pouco diferente dessas outras opções e menos intuitiva. Eu vou usar o screw aqui não para fazer uma revolução, mas para fazer uma extrusão. Então, vou carregar o screw aqui. Ele vai girar nesse sentido por causa do eixo aqui, que está como Z, e porque eu tenho um ângulo aqui de 360 graus. Mas, se eu zerar esse ângulo, eu posso somente usar o campo screw para gerar a extrusão. Ó. Esse sombreamento está acontecendo por causa do Smooth Shading. Se a gente for lembrar de ligar aqui o Auto Smooth, é bom sempre dar uma olhada aqui na orientação. Aqui está tudo bem, todas estão para o mesmo lado. Lembrando que se acontecer de uma face ficar para um lado e as outras para o outro, habilitar o Calc Order. Então,
eu uso bastante essa técnica para juntar com outros modificadores, né? Se você já está acompanhando a minha playlist sobre Hard Surface, você já percebeu que para construir um determinado objeto é possível usar vários modificadores numa sequência correta para conseguir ter o resultado esperado. Só para mostrar uma outra coisa também, se eu for aqui no modo Wireframe, você vai ver que ele gera vários edges aqui. Esses edges são exatamente os steps. Então, se você zerar, ele não vai zerar, mas ele vai deixar pelo um só e vai fazer com que a malha seja extrudada sem esses edges a mais aqui. Dependendo do que você for fazer, pode ser que você queira que tenha mais desses loops acontecendo aqui. Os iterations também vão acontecer, ó, você pode criar essas extrusões com esses edge loops acontecendo, só que nesse estilo de array também é possível usando aqui o iteration. E um exemplo prático de como usar isso com outros modificadores é, por exemplo, logo após usar o modificador Screw, eu posso vir usar um bevel. Aqui tanto faz usar None ou Angle, não vai fazer diferença. Vou aumentar aqui os segmentos para 5. Então tenho essa curvatura e posso em seguida usar um Solidify. Vou aumentar aqui. E para terminar, posso usar um outro bevel, dessa vez em ângulo. Aumentar os segmentos aqui para 5 e diminuir aqui um pouco para fazer um bevel de leve aqui nessas partes. Lembrando aqui que nesse caso, preciso habilitar aqui o Harden Normals para deixar flat essas faces aqui. Então, fica fácil de eu editar esse objeto. Então, mostrando o potencial da modelagem não destrutiva. Bom, tem uma última opção aqui no Screw, que é esse Stretch U e Stretch V. O manual não fala muita coisa a respeito disso. Eu fiz umas pesquisas e, sinceramente, eu não encontrei um uso prático dessas opções aqui. Fiz alguns testes e não consegui ver muita diferença. Com certeza é com relação às UVs e é necessário que o objeto tenha UVs já predeterminado. Mas, mesmo assim, eu não consegui encontrar muita coisa a respeito disso aqui. Então, se você souber, por favor, coloca aí nos comentários para a gente poder fazer uns testes e vou ficar devendo, mas realmente eu não encontrei mesmo um uso prático dessas opções aqui. Então, pessoal, essas são as opções do Screw Modifier. Só lembrando uma coisa de você alterar o eixo quando for necessário, tá? Porque, por exemplo, se esse meu objeto aqui estivesse nessa posição e eu tivesse dado o Apply aqui na rotação, na hora de colocar aqui o Screw, ele iria rotacionar desse jeito, porque o eixo que ele está usando aqui é o Z. Nesse caso, teria que ser o Y, tá? Então, ficar atento ao uso dos eixos, principalmente para esse tipo de objeto. Se ele estiver em outra posição, você vai ter que fazer a extrusão usando outro eixo. Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de dar um like. E a gente se vê no próximo vídeo.